Por mais de um século, o túmulo do mais jovem faraó do Egito Antigo tem fascinado o mundo. Porém, depois de muito trabalho no local, os arqueólogos estão receosos e se recusam a ir mais longe. Por quê? O que há de tão alarmante mais embaixo? Antes de responder, que bom que estamos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Desde que algumas tumbas foram redescobertas em 1922, não faltaram teorias acerca delas. Boa parte dessas teorias, como armadilhas mecânicas, reinos subterrâneos e maldições das pirâmides, já foram desmistificadas. Mas, ainda assim, as pirâmides guardam muitos segredos não revelados e têm surpreendido pesquisadores ainda no século XXI. Graham Hancock, autor especializado em história egípcia, já sugeriu que algo mais profundo estaria sendo escondido do público. Contudo, o medo dos arqueólogos sobre ir mais a fundo num túmulo específico é real. Não é uma conspiração. Trata-se de uma decisão de parte da equipe de pesquisadores que acabou dividindo opiniões entre a comunidade arqueológica. O que eles teriam encontrado que os fez interromper o trabalho de escavação? E por que as autoridades egípcias insistem em manter a decisão? Muito antes de o mundo conhecer o seu nome, ele era apenas um garoto vivendo em meio à mais turbulenta mudança religiosa e política da história do Egito. Seu nome? Tutankhamon. Ainda novo, ele provavelmente nunca pensou que se tornaria uma das figuras mais lendárias da história da humanidade. Não pela forma como governou, mas pelo que foi deixado para trás após a sua morte. Tutankhamon alcançou o trono por volta de 1332 a.C., provavelmente entre 8 e 9 anos de idade. Era um rei criança em todos os sentidos da palavra, e o seu reinado sucedeu às mudanças radicais tomadas por Akhenaton, o faraó com fama de profano por tentar substituir o panteão egípcio milenar por um único deus solar, Aton. Na época em que Akhenaton faleceu, o seu reino se encontrava em completa desordem. Sacerdotes furiosos, templos abandonados e o povo totalmente confuso. Foi justamente nesse cenário caótico que surgiu o jovem Tutankhamon, assessorado e manipulado por conselheiros poderosos e sumos sacerdotes determinados a restaurar a ordem. O rei Tut, como era carinhosamente chamado, teve um curto reinado que durou aproximadamente 9 anos. Mesmo assim, reverteu muitas das reformas feitas por Akhenaton, restaurando os deuses tradicionais, tornando a cidade de Tebas novamente a capital do Egito e reconstruindo os templos profanados ou destruídos. Além disso, há poucas evidências de que ele tenha exercido um poder real, como seus antecessores e sucessores. Grande parte dos historiadores concorda que as decisões de fato eram tomadas por súditos leais e próximos, como os anciãos Horemheb e Ai, que planejavam seus próprios futuros como sucessores do trono. Tutankhamon tinha uma saúde frágil. Estudos dos seus restos mortais revelam um jovem que teve a vida marcada por malária, deformidades ósseas e possivelmente um pé torto congênito. Segundo esses estudos, Tut caminhava apoiado numa bengala e, além disso, mais de 100 cajados foram encontrados em seu túmulo, confirmando algumas dificuldades físicas. Tutankhamon morreu subitamente com 18 ou 19 anos e até hoje a sua causa de morte permanece inexplicada. Alguns acreditam que ele tenha sofrido algum tipo de acidente, outros sugerem que ele pode ter sido acometido por alguma doença muito grave. Já um outro grupo de estudiosos aposta em algo mais sinistro, uma conspiração para tirá-lo do trono. Como não há registros a respeito do que realmente ocorreu, o assunto gera mais perguntas do que respostas. Tutankhamon foi sepultado num túmulo pequeno, sem a imponência das tumbas de outros faraós, isto é, um túmulo que não havia sido planejado para um rei. Não se sabe se isso se deveu à pressa na preparação mortuária, por uma instabilidade política ou por qualquer outro motivo. As dimensões de sua tumba eram modestas em comparação às tumbas reais tradicionais e apresentavam uma estrutura incompleta,
quando foi encontrado. Conforme a convenção arqueológica de se utilizar códigos ou nomes para identificar os achados, esse túmulo é conhecido como KV62, facilitando a sua catalogação. E por incrível que pareça, esse sepultamento sem muito compromisso foi o que acabou criando a imortalidade de Tutankhamon, uma vez que o túmulo passou despercebido por saqueadores e invasores, permanecendo oculto por mais de 3.000 anos, escondido sob entulhos e novas construções erguidas acima dele. O túmulo seguiu despercebido até um belo dia de novembro de 1922, quando o arqueólogo britânico Howard Carter, financiado por Lord Carnarvon, encontrou as maravilhas ocultas pelo tempo e pela inexperiência, ou talvez desinteresse de outros que estiveram antes dele. Carter encontrou uma escadaria e não se fez de rogado. Desceu e encontrou uma porta selada. O que aguardava atrás dela mudaria para sempre a arqueologia. Um túmulo abarrotado com mais de 5.000 artefatos, santuários dourados, carruagens, joias, estátuas e talvez o mais icônico de todos, a máscara dourada funerária do faraó adolescente. Até hoje, um dos símbolos mais icônicos do Antigo Egito. Pela primeira vez na história moderna, o mundo pôde contemplar como o sepultamento de um faraó era feito. E mais, o seu corpo estava incrivelmente bem preservado. A máscara mortuária de ouro sobre o rosto da múmia de Tutankhamon não era apenas uma obra de arte, era um objeto de valor inestimável. Era uma declaração de eternidade, da vida após a morte. Apesar de sua juventude no reinado breve e também de quase ter sido esquecido nos registros egípcios, o rei menino ganhava, naquela descoberta, a sua imortalidade na história da humanidade. O túmulo KV62, no entanto, pode não ter revelado todos os seus segredos até hoje. Para começar, o seu tamanho e a sua estrutura incomum intrigam os egiptólogos há décadas. Alguns acreditam que ele tenha sido originalmente destinado a outra pessoa. Outros se perguntam se não haveria mais por trás das paredes pintadas, câmaras ocultas que nunca foram abertas. E é aqui que a história volta a gerar controvérsia, mesmo mais de um século após a sua descoberta. Primeiro, por que os arqueólogos não tentaram derrubar as paredes para investigar o que pode estar por trás delas? Certamente, a resposta não está nas maldições ou superstições, mas em algo mais plausível: o medo de destruir o que a humanidade esperou milhares de anos para encontrar. Por décadas, acreditou-se que o túmulo de Tutankhamon havia sido totalmente explorado e seus segredos expostos ao olhar incansável de historiadores e turistas. Mas, a partir de 2015, essa certeza começou a ser desafiada. Tudo começou de forma discreta. Algumas medições, scanners com equipamentos modernos como o LiDAR, um radar de profundidade, quando surge repentinamente uma teoria capaz de abalar tudo o que os cientistas pensavam conhecer sobre a tumba KV62. O fato é que o egiptólogo britânico Nicholas Reeves, responsável por essa nova descoberta, fez escaneamentos de alta resolução nas paredes da tumba e percebeu algo que ninguém havia visto ou dado atenção antes: linhas tênues e irregularidades sob as superfícies pintadas, principalmente nas paredes norte e oeste da câmara mortuária. Essas marcas sugerem a existência de portas seladas escondidas atrás das paredes onde Carter havia parado um século antes. Na ocasião, Reeves propôs uma ideia radical. A tumba de Tutankhamon não seria uma estrutura independente, mas sim uma extensão de uma tumba real, mais importante e maior. Se isso for verdade, os aposentos ocultos poderiam conter nada menos que o túmulo da rainha Nefertiti, esposa de Akhenaton e uma das figuras mais enigmáticas de todo o Antigo Egito. Será? Como o túmulo de Nefertiti jamais foi encontrado, Reeves acredita que o jovem faraó poderia ter sido sepultado às pressas numa câmara ao lado do espaço que
originalmente teria sido construído para ela. A teoria ganhou força a partir da seguinte linha de pensamento. Pense comigo. O design do túmulo leva a crer que o rei Tut tenha sido realmente sepultado às pressas. Os desenhos nas paredes aparentam ter sido feitos de forma apressada e alguns personagens podem ter sido retocados sobre esboços anteriores, o que poderia indicar a substituição de figuras de Nefertiti pelas de Tutancâmon. Até o formato da câmara, sem o esplendor típico das tumbas reais, fortalecia a hipótese de que tudo havia sido adaptado na última hora. Entre 2015 e 2016, equipes especializadas no Ministério das Antiguidades do Egito realizaram escaneamentos por radar e imagens de infravermelho dentro da KV-62. O especialista em radar Hirokatsu Watanabe afirmou ter detectado anomalias compatíveis com os espaços vazios por trás das paredes. As análises térmicas também mostraram diferenças na temperatura da parede norte, sugerindo a possível presença de uma cavidade oculta. Isso provocou um alvoroço de ânimo entre os egiptólogos, já que, se isso for mesmo confirmado, eles estariam diante da maior descoberta da egiptologia desde Carter. Alguns jornais chegaram a anunciar a iminente revelação de uma nova câmara, mas, como nem tudo são flores, houve contestações por parte de cientistas mais céticos. De fato, tão rápido quanto a esperança surgiu, ela começou a se desfazer. Novos escaneamentos feitos por outras equipes trouxeram resultados inconsistentes e inconclusivos. Alguns não encontraram indícios de espaços ocultos sugeridos por Watanabe, que teve os seus métodos questionados. É possível que a mesma ciência que havia alimentado a teoria agora pareça incapaz de sustentá-la? Bom, de qualquer forma, o túmulo continuava a sustentar os seus mistérios. Ninguém podia afirmar com certeza o que havia além daquelas paredes, e a possibilidade de uma câmara secreta surgia como uma sombra inalcançável. A ideia de que a tumba de Tutancâmon tivesse sido reaproveitada ou que pudesse conduzir a algo maior era simplesmente boa demais para ser descartada. Bom, então surgiu a pergunta inevitável. Se todos querem saber a verdade, por que simplesmente não derrubam as paredes? Bem, a questão ainda permanece no ar. Afinal, com tanta tecnologia disponível, escaneamentos gerando resultados diferentes e cada vez mais questionáveis em relação ao que poderia haver por detrás daquelas paredes com pinturas sugestivas, seria o melhor caminho mantê-las seladas, intocadas, inexploradas? Bem, a resposta pode ser mais complexa do que simplesmente o medo de dar errado. A teoria lançada por Reeves, mesmo que questionada, não foi descartada. Em teoria, o que isso está parecendo é uma espécie de proteção de algo frágil, insubstituível e talvez já prestes a colapsar. Depois que Nicholas Reeves apresentou a sua teoria da Câmara Oculta, o Ministério das Antiguidades do Egito tomou uma atitude: levar adiante a investigação. A possibilidade de encontrar o túmulo de Nefertiti, ou mesmo qualquer câmara real desconhecida, poderia reescrever a história da 18ª dinastia, além de elevar o orgulho nacional e impulsionar o turismo, o que é muito importante. Apesar dos resultados de Watanabe confirmarem as suspeitas de Reeves, ao anunciar a detecção de espaços vazios atrás da parede norte, declarando-os como conclusivos, outros pesquisadores independentes não se convenceram. Em um novo escaneamento conduzido por uma equipe da National Geographic com equipamentos mais modernos, nenhum indício de câmaras ocultas foi encontrado. A contradição abalou a comunidade arqueológica. Será que os dados de Watanabe estavam errados? Teriam sido mal interpretados? Ou as condições ambientais poderiam ter alterado as leituras? Outra possibilidade. Em 2018, a dúvida aumentou ainda mais. Uma terceira equipe da Universidade Politécnica de Turim foi convidada a realizar novos testes e os seus resultados foram ainda mais diretos. Nenhuma câmera escondida, nenhum vazio, nenhuma anomalia. É bom salientar que esse último scanner é de uma tecnologia mais recente
Ele contradiz fortemente as teorias originais que mexeram com a comunidade arqueológica. Tanto o atual ministro das Antiguidades, Khaled El-Anani, como também o ex-ministro Zahi Hawass, afirmam que, enquanto não houver total certeza sobre o que há por trás daquelas paredes, não há por que derrubá-las, o que poderia, em caso negativo, causar danos irreparáveis. Os riscos são enormes. As paredes da tumba são revestidas de gesso delicado e pinturas antigas, e um único furo de perfuração poderia causar microfissuras que cresceriam ao longo do tempo, enfraquecendo a câmara e ameaçando o único túmulo real quase intacto já encontrado. Realmente faz sentido toda a preocupação. E mais, se realmente houver uma outra câmara oculta, abri-la sem o devido preparo poderia expor artefatos milenares ao ar, à umidade ou a bactérias, provocando deterioração irreversível em poucas horas. Há ainda uma camada adicional de cautela: a política. Qualquer escavação desse porte atrairia a atenção global. Se algo desse errado, o Egito poderia sofrer danos à sua reputação, ao seu patrimônio cultural e até à sua economia turística. As apostas são simplesmente altas demais para confiar apenas em palpites. Portanto, a parede permanece selada. E mesmo que o mundo todo pense que podemos estar deixando uma importantíssima descoberta escapar pelos dedos, os arqueólogos mais conservadores afirmam que é preciso ter uma certeza absoluta de que há alguma coisa por trás daquelas paredes. A tumba de Tutankhamon está aberta há mais de um século, mas as paredes que a cercam permanecem intocadas. Apesar de toda a tecnologia disponível, das especulações e dos sonhos sobre câmaras ocultas, a comunidade arqueológica internacional chegou a uma conclusão quase unânime: é melhor deixá-las como estão, intactas. As paredes norte e oeste da câmara mortuária do faraó não são apenas barreiras de pedra. Elas estão cobertas por cenas delicadas, sobrepostas e camadas frágeis de gesso, seladas em condições que resistiram por milhares de anos. Qualquer mínima vibração, mudança de temperatura ou queda de umidade pode fazer com que pedaços inteiros daquela arte se soltem, perdidos para sempre. As pinturas, a estrutura, o sepultamento, tudo isso pode ficar comprometido no momento em que alguém decidir atravessar aquelas paredes. Diante desse impasse, a decisão parece inevitável. Algumas portas da história precisam permanecer fechadas um pouco mais, até que tenhamos meios de abri-las sem pulverizar os segredos que guardam. Por ora, os segredos da tumba persistem, e a curiosidade humana não será tão facilmente saciada.